Oi, gente. Hi. Aqui quem fala é o Jefferson, o professor de inglês de vocês. E essa vai ser nossa primeira aula à distância, certo? Eu na minha casa e vocês na casa de vocês. Tá bom? Eu queria começar dizendo que eu não vejo a hora de nossas aulas voltarem ao normal, voltarem a ser na escola, certo? Mas não fiquem tristes, não se apavorem, tá? Mantenham a calma, porque logo logo esse momento vai passar, tá bom? Aí, enquanto isso, pra gente poder matar a saudade um do outro, né? E também pra gente poder ocupar nossa mente, né, nesse período de quarentena, vamos dar uma estudada aí de onde a gente parou, tá bom? Peguem os livros de inglês de vocês e abram na página 17. O que eu vou falar pra vocês, explicar pra vocês, vai estar na página 17 e 18, certo? Por favor, peguem o livro aí e acompanhem comigo. Repetindo, livro de inglês, página 17 e 18, certo? O assunto dessa unidade, da unidade 2, é o assunto que, na minha opinião, no sexto ano é o mais importante, certo? Não só para vocês que estão no sexto ano, mas para qualquer pessoa que queira aprender inglês. Porque você entendendo bem esse assunto e sabendo usá-lo, né? O que vai acontecer? Vai ficar bem mais fácil entender todo o restante da gramática da língua inglesa, tá bom? Então vamos começar por ele. O famoso, né? Verbo to be. Eu vou tentar explicar da forma mais simples e clara possível, da forma como foi ensinada a mim. Espero ajudar, tá? Qualquer dúvida, por favor, pergunta embaixo nos comentários que eu vou esclarecer a qualquer momento. Se quiser voltar o vídeo, tá bom? Tirar print, fique à vontade. Vai aparecer algumas coisas na tela bem interessantes, não pode ficar à vontade para tirar prints e não se preocupe. Caso você não entenda bem o assunto, mesmo assim, quando a gente voltar às nossas aulas normais na escola, eu vou revisar esse assunto de novo para poder esclarecer tudo, tá bom? Então fiquem tranquilos e vamos começar. Muito bem, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Você pensar em verbo to be, esse to be, ele tem que lembrar você duas coisas, duas palavras têm que vir à sua mente. Ser, estar. S-E-R-E-S-T-A-R, ser e estar. Pensou em verbo to be, pensou em ser e estar. Verbo to be, ser e estar. Certo? Essa partícula to be significa exatamente isso, ser e estar. Ok? Não esquece, ser e estar. Qual é o significado do verbo to be? Ser e estar. Os dois, tá? São dois verbos em português que são um só em inglês. O verbo to be. Ok? Ah, professor, mas o que é um verbo? Eu não lembro. Bem, um verbo são palavras como, por exemplo, ser, estar, ter, amar, comer, pular. São ações, certo? No português a gente sabe que é um verbo porque termina com R, R e R, certo? São ações, são palavras que exigem um esforço, exigem que a pessoa faça algo. Uma ação está envolvida aí. Quer um exemplo? Ser é um verbo, como é que isso aí envolve ação? É simples. Um exemplo, para mim, ser um médico, se eu quiser ser um médico, eu vou ter que fazer algo, não vou ter? Eu vou ter que estudar medicina, me formar em medicina, para só então poder me tornar um médico. Ah, mas estar é um verbo? Sim, é um verbo. Porque para um pouco para pensar. Para você estar feliz na vida, é necessário que você faça uma coisa antes, que você tome boas decisões que levem você a ficar feliz. Então, ser e estar são verbos. E todos esses que eu citei, comer, pular, tudo isso exige que você faça alguma coisa. Então, se exige que você faça alguma coisa, né, envolve uma ação e termina com a R, R, R no português, é um verbo. Em inglês, o que vai acontecer? É o to, esse TOzinho. Você colocar ele antes do verbo vai deixar ele nessa forma base de verbo, tá? Um exemplo, amar, to love. Ter, to have. Comer, to eat. E ser e estar, to be, to be. Ser, to be. Estar, to be. Então percebam que o significado não está no to, mas está na palavra que vem depois dele. É essa que vai determinar qual é o verbo, certo? Muito bem, pessoal. O verbo to be, né, que é tanto o verbo ser como o verbo estar, em inglês, na verdade, ele é bem simples. É só você lembrar de 3 palavras. São só 3 palavras que você precisa lembrar, certo? E essas 3 palavras, se você memorizar com quais pronomes pessoais, com quais sujeitos você vai usá-las, você nunca vai conseguir errar nesse assunto. Tá bom? Então presta atenção.
Quais são? As 3 palavras, né? São as 3 conjugações no presente, as 3 versões no presente do verbo to be. São am, repete comigo, tá? Am, is, are. Am, is, are. Certo? Vai ficar aparecendo algumas coisas na tela, fiquem à vontade para poder tirar print à medida que eu for falando, certo? Am, is, are. Certo? Muito bem. O que o am significa? Am pode ser sou ou pode ser estou, já que o verbo to be é os 2 verbos. Tá entendendo? Sou ou estou. Tá bom? Am. Então, se eu quiser falar eu sou, vai ser I am. Se eu quiser falar eu estou, I am. Do mesmo jeito. E o is? O is significa é e também pode ser está. Certo? Um exemplo. Ele é. He is. Ela é. She is. Ele está. He is. Ela está. She is. E o are? O que o are significa? Are pode ser somos ou estamos. São ou estão. Certo? Só vai ter uma exceção que o are vai poder significar é ou está. Como assim? Com o you. You pode significar tanto você como vocês. Ele é singular e plural, certo? Só que o you no singular, ele vai ter que usar o que o you no plural usa. Certo? Então, um exemplo. Suponhamos, vocês são. Seria you are. E vocês estão, you are. Por isso que, se eu for falar você é, vai ser you are, e você está, vai ser you are. É a única exceção em que o are vai ter o mesmo significado do is. Só que só se você for usar com you, certo? Porque você pode pensar assim, já sei. Então, se is é, isso quer dizer então que se eu quiser falar você é, vai ser you is. Errado. Por quê? Porque o you não usa o is, o you usa are. Você é, vai ser you are. Você está, you are. Lembra disso, tá? Muito bem. No livro de vocês, tem 3 tabelas. Tem o verbo to be na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Certo? E vou dar só uma dica para ficar mais fácil para vocês. A forma afirmativa é mais fácil de todas porque segue a mesma ordem que a gente no português. Já a negativa e a interrogativa é que é um pouquinho complicado, mas eu vou deixar tudo simples agora, tá bom? Vou me esforçar para conseguir fazer isso. Na forma negativa, é só lembrar o seguinte, não vai montar a frase pensando em português, porque às vezes o aluno pensa assim, professor, eu sei, eu sou é I am, então se eu quiser falar de forma negativa, né, ou seja, colocar o não na frase, aí você pensa, não é not. Então, eu sou feliz é I am happy. Então, se eu quiser colocar na negativa, é só eu não sou feliz. Então, vai ser I not am happy. Errado. Não é assim que funciona. É só lembrar, coloque isso na cabeça. Not vai vir sempre depois do am, depois do is e depois do are. Ele não pode vir antes. A gente no português coloca o não antes do verbo. Em inglês não, a gente coloca com o verbo to be, a gente coloca depois do verbo, certo? Então, eu não sou feliz vai ser I am not happy, certo? He is not happy. Entenderam? O not vem depois, se for o am, depois do is, depois do are. Tá bom? Lembra disso. Not depois do am, do is e do are. Certo? Isso para a forma negativa. E na forma interrogativa, ou seja, se eu for fazer uma pergunta, é como no português? É só eu mudar a entonação da voz, é só colocar o ponto de interrogação? Não, em inglês não. Tem uma diferença, tá? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, em inglês, olha como é que vai ficar. Se você for falar assim, você é feliz, uma afirmação, você vai colocar you are happy. Só que eu tenho que diferenciar para me entender que é uma pergunta. Aí no inglês, olha o que vai acontecer. Eu vou trocar de lugar, certo? O verbo to be com o meu sujeito, tá certo? Então é só você lembrar disso, tá? Eu vou trocar de lugar o verbo to be com o sujeito. Ou seja, em termos mais simples,
o am, o is ou o are, dependendo do que for aparecer na frase, do sujeito que você estiver colocando, vai vir antes do sujeito. Am, is, are, antes do sujeito. Aí você vai pensar, a frase é you are happy. Quem é o sujeito? You, né? Que é você. Então, para minha pergunta, o verbo to be vai ter que estar antes dele. Certo? Então, qual é a partícula do verbo to be? You are. Ah, o are está aqui. Então, eu vou trocar de lugar. Eu vou colocar o are na frente, em primeiro lugar, e o you em segundo lugar. Aí agora vai ficar Are you happy? Aí virou uma pergunta, certo? Então, para formar perguntas com o verbo to be, é só você pegar o verbo to be e colocar antes do sujeito. O am, o is e o are, que é o verbo to be no presente, tá? Colocar ele antes do sujeito. Certo? Um exemplo, né? Você fala I am, se for uma afirmação. Agora, se for uma pergunta, uma interrogação, você vai falar am I? Is he? Is she? Perceberam? A gente coloca o verbo to be antes do sujeito e não depois, como a gente colocaria na forma afirmativa. Tá bom? Lembra disso. E agora, vamos falar um pouquinho de contração. As palavras em inglês elas podem ser contraídas, ou seja, eu posso pegar duas palavras e juntar elas, né, com um apóstrofo para poder montar uma única palavra, para poder falar mais rápido, poder comunicar com maior facilidade, certo? Em inglês, olha o que vai acontecer. Eu posso contrair o am, o is e o are com o sujeito deles, com o pronome. Exemplo, I am, eu junto fica I'm. You are, eu junto e fica your. He is, eu junto e fica his. She is, eu junto e fica she's. It is, eu junto e fica its. We are, eu junto e fica we're. E they are, eu junto e fica their. Certo? I'm, your, his, she's, its, we're, their. Ok? É só juntar, tá bom? Aí coloca o apóstrofo aí direitinho, vê como é que faz, tá? Onde você vai colocar o apóstrofo, qual é a letra que não vai aparecer, tá bom? Presta atenção nisso. E eu também posso contrair o verbo to be com o not. Só não dá para fazer isso com o am, tá? Viu aí? Só dá para fazer com o is e com o are. Se eu quiser juntar o is com o not, fica isn't. E eu juntar o are com o not, fica aren't. Ok? É só fazer a junção, que aí eu posso usar essa forma também quando for necessário. Só para vocês saberem, entenderem, caso vejam em algum lugar ou até mesmo no livro, tá bom? Para saber como lidar com isso. Muito bem, então vamos só resumir, tá? Verbo to be, lembra de duas palavras, ser e estar. Aí o verbo to be no presente vai ter três formas: am, is, are. Ok? Lembra disso. E aí, na forma negativa, eu vou colocar o not, que é o não, depois do am, depois do is e depois do are. E na forma de pergunta, na interrogação, eu vou colocar o am, o is e o are antes do sujeito, tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. Para casa, eu queria, por favor, que quem não tivesse feito, fizesse, certo? Terminasse as atividades, os exercícios da unidade 2. Caso você já tenha feito, o que você vai fazer? Você vai para o workbook da unidade 2, que fica lá na página 75 e 76. Páginas 75 e 76, certo? E o exercício lá, só o que for referente à unidade 2, sobre o verbo to be, tá bom? Fiquem à vontade para usar dicionários, certo? O Google Tradutor mesmo, para checar a tradução de algumas palavras, tá bom? Para você poder entender um pouco melhor e conseguir fazer a atividade. E não se preocupem, perguntem nos comentários se tiver qualquer dúvida, ou qualquer coisa, quando a gente voltar ao normal, eu vou conseguir responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Lá na escola. Muito bem, essa nossa primeira aula está chegando ao fim agora. Eu queria só terminar dizendo o seguinte: por favor, fiquem em casa, tá bom? Mas mantenham a calma, fiquem tranquilos, fiquem em casa com a família de vocês, evitem contato, não fiquem muito próximos e higienizar as mãos, tá? Lava as mãos com frequência, tá bom? Que logo esse período passa e a gente vai estar junto de novo lá na escola. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Bye, bye.